Aleluia. Mas Deus tem ministrado algo no meu coração há alguns dias e eu achava assim que ainda não está bem maduro, mas como Deus me chamou hoje, me deu a oportunidade de hoje, eu quero compartilhar isso hoje com vocês. A gente sempre gosta, quando vem aqui à frente, de ter algo que a gente está vivendo para poder colocar para as pessoas. E eu estou chegando lá já, então, ainda não estou lá, mas estou chegando lá. E diante disso que o Senhor tem falado comigo, algumas coisas são interessantes que nós temos que guardar. Eu lembro de uma brincadeira, não sei se alguém aqui jogou algum dia, brincadeira de escola primária, chamava-se bandeirinha. Eu quero ver o quanto eu sou velho hoje. Olha, o Fernando lembra, o Fernando tem 60 anos e lembra. Eu jogava, Luiz, bandeirinha. Sério mesmo? Rapaz, era um negócio fantástico. Sem brinquedo nenhum, sem nada. Uma linha no chão, um pau do outro lado e um outro do outro lado. Eu estava divertindo um monte de criança. Era um negócio espetacular. Eu ensinei isso em algumas escolas em Moçambique, por onde eu fui. Mas o princípio dela era que você tinha duas equipes. Uma faixa dividia as áreas de cada equipe, você tinha que proteger essa bandeirinha como se fosse a sua vida. Você não podia deixar roubar a bandeirinha. Se o time adversário entrasse no seu campo, pegasse a bandeirinha e voltasse para o seu campo sem ser pego por ninguém, eles marcavam ponto. Não era isso? Então, irmão, era voadeira, voava de 2 pés, fazia tudo para o caboclo não sair com a tua bandeirinha. Porque nós tínhamos que guardar, dependia isso. A tua vitória dependia de guardar a bandeirinha. Não era tanto de marcar ponto, de segurar as outras pessoas, mas guardar a bandeirinha era muito importante. Então, quando formava o time, o pessoal já tinha aqueles que eram os mala mesmo. Dizia, olha, tu vai ficar aqui, tu não sai daqui, porque teu trabalho é guardar essa bandeira. E os outros ficavam tentando roubar. Acho interessante que a gente se preocupa com coisas importantes e a gente quer guardar as coisas importantes, porque elas fazem uma grande diferença nas nossas vidas. Em um momento ou outro, em uma situação ou outra, elas fazem uma grande diferença em nossas vidas. Por isso nós guardamos. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nós temos uma orientação acerca de o que guardar. E eu creio que se está ali é porque é algo muito, muito, muito importante. E eu acho interessante a versão, nova versão internacional. Alguém tem ela aí? Você poderia ler, amigo? 4:23. Eu gosto dessa frase, depende. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Guarda o teu coração. Eu acho importante nós pensarmos um pouco por que guardar o coração. Porque não ficou aí, porque há algo além que nos foi dito acerca de guardar o coração. E eu queria que você fosse para João capítulo 14, versículo 26. Nós vamos ficar no 14. O primeiro versículo de João 14 diz o quê? O que diz a sua versão aí? É o mesmo turbe. Não perturbe. Muito bom. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crê em Deus. Olha o cuidado com o coração. Aí nós vamos lá para o versículo 26. Não, salto 26. No último, salto 26, no último ponto aí do 27, ele diz: não se turbe o vosso coração, nem tenham, ou nem se atemorizem. O interessante é que João 14
É exatamente o dia de quinta-feira anterior ao dia que Jesus seria entregue nas mãos daqueles que iriam tirar-lhe a vida. É importante você entender que aqui Jesus está falando as últimas palavras antes de ser entregue na mão dos que iriam fazer ele passar todo o sacrifício, confirmando através dele o amor que ele tem por mim e por você. Essa era a última noite. Então, a partir de João 14, ele está falando as suas últimas palavras com os discípulos. Porque quando você está querendo distanciar, sair de casa, o pai ou mãe, ele quando sai para uma jornada distante e longo período, ele deixa orientações na sua casa. E as orientações que ele deixa são as mais importantes. Porque ele quer ir fazer o seu trabalho, a sua viagem, quando voltar, encontrar as coisas em ordem. Saber que tudo está bem, que tudo ficou bem na sua casa. Então Jesus está fazendo isso agora. E ele está dando as últimas orientações. Ele podia falar de muitas coisas. E ele vai falar de muitas coisas, mas se você notar, todas as coisas que ele está falando é acerca dele para conosco. Tudo que ele está dizendo que ele vai fazer, que ele vai falar, que ele vai cuidar, que ele vai livrar, tudo ele está dizendo que vai fazer. Mas uma coisa, uma única coisa, ele está dizendo para nós fazermos. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Porque há uma preocupação nele, porque há um único lugar, amigo Teixeira, onde nós vencemos e perdemos. Chama-se o meu e o seu coração. E aí no versículo 26, ele diz assim, porque ele está orientando já ali em cima, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, é tudo através dele, é por ele, para ele, por meio dele, ele vai ser enviado em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho. O interessante é que o versículo 26 começa com mais. Então, se ele começa com mais, ele não está iniciando um assunto, ele está continuando um assunto. E o assunto não é acerca do Consolador, quando ele está falando do versículo 26, porque ele começa com mais, e isso me leva a versículos anteriores. E eu queria que você fosse comigo para o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha. Quantos amam Jesus aqui? Amém? Mais do que ele nos ama, eu tenho certeza que não, mas eu sei que nós o amamos. E ele está dizendo uma coisa bem clara aqui, porque no reino de Deus não existe lugar para dúvidas. Ele está dizendo bem claro aqui. Jorge, quando você diz que ama a Deus, você está dizendo ao mesmo tempo que você guarda os seus mandamentos. Se você não guarda os seus mandamentos, você está se colocando apenas como um mentiroso, porque ele não deixou dúvida. Então, queridos, se alguém ama a Deus, essa pessoa guarda os seus mandamentos. Acabou. Eu fico pensando, ontem eu estava pensando, às vezes a família, né, a Janete fez um comentário assim: a pessoa não quer batizar porque ela está numa vida de pecado. E eu olhei para a Janete e digo: o que ela faz na igreja? Vai para o mundo, meu irmão. A pessoa não quer batizar porque está em pecado, faz o que na igreja, querido? Vai para o mundão, te arrebenta, porque o teu fim é o inferno. Não tem outro lugar, porque no reino de Deus não existe lugar para dúvida. Então, se você tem consciência que não pode batizar porque você está em pecado, então deixe o pecado, ou se abrace com ele de uma vez. Amém? Porque no reino de Deus não existe lugar para dúvida. Ele disse: se alguém me ama, esse guarda os meus, guarda, não tem jeito.
guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele. Então é muito mais do que o Espírito Santo morando na minha vida, Jorge. É muito mais. Não é simplesmente acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo tem algo tremendo, específico, que ele vai fazer na minha vida. Mas é muito mais do que isso. O versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, aleluia. Se você ama, se nós amamos, se nós guardamos a sua palavra, se nós andamos com ele, ele vai manifestar-se a nós. Então não é só acerca de o Espírito Santo vem, não, é muito mais do que isso, é muito mais. Mas ele vai culminar nesse versículo dando o que ele vai fazer. O Jesus vai nos amar, vai manifestar-se a nós, e em nós, eu creio, ele quer fazer isso através da minha e da sua vida. Ele vai fazer na minha vida morada, e ele, o Consolador, também virá com um objetivo, com um propósito específico. O único objetivo e propósito específico do Espírito Santo é tirar das nossas vidas o não posso, não tenho condições, não vou fazer. O Espírito Santo tem esse objetivo concreto para realizar na minha e na sua vida. Porque ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, esse vos... O que é que eu não sei fazer? Porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, e fiel é o que fez a promessa para cumpri-las todas. Nenhuma das suas promessas, todas as promessas de Deus, já temos o sim em Cristo Jesus. Não tem jeito de mudar. E há uma promessa que está sendo dita, que é trabalho do Espírito Santo. Eu disse para uma jovem esses dias: você vai cantar domingo no culto, mas eu tenho vergonha. Eu digo: é problema teu com o Espírito Santo, fala com ele, porque ele tem o trabalho de te ensinar todas as coisas, inclusive de te colocar na frente das pessoas. Quando eu estava na escola primária, quando falava aquele negócio de leitura na frente da classe, né? Tinha que ler na frente da classe. Eu estudava com a minha mãe. A melhor coisa do mundo é ter a mãe como professora. E aí, na hora da leitura, eu era o número 40, ela de birra me colocava primeiro para ler. Quando eu falava leitura, começava a rolar aquele negócio aqui, parece que a diarreia vem, não sei da onde, e você começa a ficar nervoso e suar, e vai ser leitura. Minha mãe, professora, adivinha quem é o primeiro que vai? Mesmo que em ordem alfabética eu era o último. Ela me chamava, eu ia tremendo, feito um condenado, a coisa, até quinta, sexta série, eu não conseguia ficar de pé na frente das pessoas. Você acha que eu estou aqui na tua frente porque eu sei fazer isso? É porque o Espírito Santo me ensinou. Sem ele, eu não podia estar aqui na sua frente agora. Não tinha jeito. Eu era envergonhado de natureza. Eu tenho duas irmãs aqui. Vocês estão vendo as moças mais bonitas que estão aqui? Essa a Thelma, essa a Thelnice. É verdade ou não era? Vocês lembram disso? Lembra que eu tinha vergonha? É verdade, eu não tinha coragem, eu tinha medo, vergonha, timidez, aquela coisa absurda. Mas o Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Você não entende esse todas as coisas. Se você entendesse, você dava um amém, um glória a Deus bem alto. Você não entende isso, porque nós somos frutos de uma religião que nos ensina que todas as coisas é relacionado a coisa espiritual. Não, porque Deus vai te ensinar todas as coisas no nível espiritual. Nós vamos concordar com uma única coisa agora, amém?
Vamos concordar? Quando a Bíblia diz todas as coisas, ela está dizendo metade das coisas. Quando ela diz todas as coisas, ela está falando de primeiro mundo, segundo e uma parte do terceiro céus, né? Quando ela diz todas as coisas, ela está falando de quê, queridos? De que ela está falando? Então diga bem alto: quando a Bíblia fala todas as coisas, ela quer dizer todas as coisas. Amém? Tenha certeza disso, querido. Não há uma coisa debaixo dos céus que o Espírito Santo não possa ensinar você e eu a fazermos. Não existe. Vou te fazer uma pergunta, Gilmar. Qual foi a faculdade de engenharia naval que Noé frequentou? Quem ensinou ele a fazer uma arca? É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus deu o Espírito, derramou o Espírito sobre Noé. Na construção do templo, quem foi o engenheiro? Qual foi a faculdade que ele frequentou para fazer o templo? O templo de Salomão. Quem foi? Mas a minha Bíblia diz que Deus dizia a ele: chama fulano e ciclano para fazer isso e aquilo, porque eu derramei o meu Espírito sobre eles, para eles fazerem o que é necessário fazer. Arte em tecido, arte em pedras preciosas, arte em esculpir, em madeira, em tudo que você imagina, o Espírito Santo veio e ensinou. O que há debaixo dos céus que o Espírito Santo não pode nos ensinar? Márcio, guarda o teu coração e saiba de uma coisa: o que você não souber fazer em breves, o Espírito Santo sabe e Ele vai te ensinar. Você tem que querer, Ele vai te ensinar. Amém? Amém? Aleluia! Em 2003, por causa de um amigo do peito, daqueles que Provérbios fala, amigos mais chegados que, eu fui para a África. O pastor Tiago estava lá. Deus chamou a ele para trabalhar numa organização chamada Jesus Alive Ministries. E ele foi para lá. E enquanto ele estava lá, ele lembrou de que eu estava aqui querendo ir para lá também. Eu acho que ele sabia que eu chorava em cima do mapa do continente africano, 5 horas da manhã naquela chácara. Eu não sei porque que apagou o mapa. Tinha muita gente que ainda ia lá. Quem lembra daquele mapa no galpão? Não tinha um mapa Mundi? Vou lá com o André para fazer de novo. Eu chorava em cima do continente africano para querer ir para a África. E o pastor Tiago já estava lá. Ele lembrou: precisaram de um mecânico, pastor Tiago, era isso? Aí o pastor Tiago já tem um projeto de mecânico lá na chácara. Eu não era mecânico mesmo, mas eu era curioso, mexia muito, fazia muita coisa na área de mecânica, porque tinha ônibus, né? Quem lembra do ônibus? Quem lembra daquelas quedas de asa que a gente dava antes de chegar aqui na igreja? O pessoal fazia o pessoal chegar aqui com o povo que tinha mais fé que vinha para a igreja, eram os que andavam comigo no ônibus. Eles vinham orando a viagem inteira. Eu já vinha entrando em Deus, em Espírito. O Senhor nos guarda, livra, né? Porque eu vinha dirigindo aquele ônibus, meu irmão. Imagine, pense. E o pastor Tiago me chamou para lá. E Deus abriu as portas. Louva a Deus por isso. Chamaram um auxiliar de mecânico, porque eu não era mecânico. O pastor Tiago sabia da fria que ele ia me meter. Então ele levou para lá. Em 2003, eu cheguei lá como um auxiliar de mecânico. E em 2013, sem fazer nenhuma faculdade, eu saí de lá como diretor nacional de programas, porque eu pedi demissão, porque eles não queriam me dar. Sabe quem me ensinou a fazer esse trabalho lá, Gilmar? O Espírito Santo. Ele não podia ser outro, queridos, não podia. A aula de informática que eu tive foi com o André Fortes. Uma manhã, um dia antes de eu ir embora, numa quarta-feira, numa mesa um lugar que tinha aqui nessa entrada ali, o André disse: não, cara, mexer com o computador é a coisa mais fácil do mundo. Ele falou umas 2 horas, eu entendi 2 minutos do que ele falou. Não é porque para ele é fácil, porque ele mexe com o negócio. Ele sabe como é que funciona, de onde vem, para onde vai. Eu não sabia nada. Mas ele diz assim: rapaz, uma coisa é interessante, o computador só deixa você fazer o que é permitido. O
que não é, ele vai te dar uma mensagem dizendo, não faça isso. Eu fiquei com aquilo, será que é mesmo, meu amigo? Eu estraguei uns 2 computadores nessa brincadeira. Mas um dia eu ajoelhei porque o trabalho exigia. Eu ajoelhei e disse, Senhor, tu está vendo que eu estou levando de 0 aqui nesse negócio. Eu ia falar levando farelo, mas vocês podem ficar chateados. Estava levando do computador. Eu digo, Senhor, eu preciso aprender, porque senão não vou fazer meu trabalho. Controles, orçamentos, uma série de coisas, eu tenho que fazer isso aqui. Comecei a trabalhar, comecei a mexer no computador e o Espírito Santo me ensinou. Nunca fui numa sala de aula, com exceção das 2 horas de aula que o André me deu ali. Não fui numa sala de aula, mas faço tudo o que é necessário fazer num computador, fazer orçamentos, fazer link, fazer planilhas, fazer o que for preciso. Eu faço porque o Espírito Santo me ensinou. Ele me ensinou. Então, Oswaldo, quando o Espírito Santo diz que Ele vai te ensinar todas as coisas, Ele está dizendo todas as coisas. As coisas espirituais, sim. As coisas seculares, sim. Ele vai te ensinar todas as coisas. Pastor, eu quero evangelizar, mas eu não sei evangelizar. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Tem o Israel também, mas se você quiser, melhor é falar com o Espírito Santo. Ah, mas pastor, eu não sei preparar uma mensagem, uma palavra na célula. Fala com o Espírito Santo. Não, agora eu estou desempregado porque eu não sei fazer nada. Fala com o Espírito Santo, querido. Fala com Ele, porque Ele pode te ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Em 2005, eu estava lá. O pastor Tiago já tinha vindo embora. Ele é gente boa, me jogou no barco e caiu fora. Em 2005 eu estava lá e aí fizeram uma reestruturação na organização e agora já não é mais Jesus Alive Ministries. Agora já é outra organização, porque se nós damos comida a quem precisa, amém? Era a filosofia lá. E se você tem Jesus no nome dessa organização e o muçulmano precisa de comida, vocês não vão dar comida. Se o macumbeiro precisa de comida, vocês não vão dar comida. E o nosso chefe lá dizia, o pastor Pita Pretórios dizia, não, nós vamos dar comida para todos. E fizeram tanta pressão nele que ele teve que mudar o nome da instituição para a área humanitária. Então a área humanitária ficou com outro nome e a área de evangelismo, de cruzadas, continuou sendo Jesus Alive Ministries. Mas com a mudança do nome, mudou a estratégia, mudou uma série de coisas, Oswaldo. E está lá eu, trabalhando feliz da vida. E um dos nossos diretores, o que era mais chegado nosso, tinha vivido acho que mais de 10 anos em Moçambique, falava um português excelente, nós tínhamos uma boa comunicação, e ele mandou um e-mail para mim dizendo, Sérgio, eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou indo embora da organização, eu vou trabalhar numa outra organização, e as pessoas que estão vindo agora, elas vão ter a metodologia delas, a forma delas de trabalhar, e você tem feito um bom trabalho, mas eu quero te dar um conselho como amigo. Eu estou saindo, dentro de um mês eu estou saindo, e eu quero te dar um conselho como amigo. Aprenda a falar inglês ou peça demissão. Esse era o e-mail bem amigável que ele mandou. Que ele mandou para mim. E falando isso, eu e a Janete, e agora, o que nós vamos fazer? Porque eu tinha ficado lá na Sem Vergonhice 3 anos, era final de 2005, todo mundo tentando estimular, ensinar e tudo, não tinha a Ruth lá também para me ensinar. Ruth dá aula de inglês, viu pessoal? Depois a gente acerta. Rapaz, eu fiquei naquela aflição e eu li um texto na Bíblia que está em João capítulo 14, versículo 26. E o Consolador vai te ensinar todas as coisas. Eu comecei a olhar para isso e eu digo, será que é verdade? Perdão eu falar com você, irmão. Você é de onde?
Você é dos Estados Unidos, da Flórida. Vai servir. Está a fim de servir Jesus hoje? Está com vontade de servir a Jesus hoje? Sempre, amém. Então nós estávamos lá nessa situação, e eu digo, o Andrew era muito amigo, o Thiago conhece o Andrew sempre foi muito amigo, sempre, mas também muito sério, muito direto. Ele disse isso para mim, eu falei para o Espírito Santo, eu disse para ele, você me trouxe aqui através da tua vontade, se tu queres que eu fique aqui, é pela tua vontade, eu não vou fazer nenhum esforço, mas eu preciso falar inglês, ou eu vou embora. Então eu viajando na cidade de Maputo, passei numa livraria, e lá existia uma Bíblia bilíngue. Aleluia! Já viu que os anjos de Deus estão trabalhando ao nosso? Você lembra isso? A irmã Sônia leu esse texto e impactou a minha vida até agora. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem lembra? A irmã Sônia leu aqui. Os anjos de Deus estão trabalhando a nosso favor. Eu parei numa livraria que tem nada a ver. Não vende Bíblia, não vende livro evangélico. E lá tinha uma Bíblia bilíngue. Adivinha qual eram as duas línguas que ela tem? Uma em português e do outro lado em inglês. Agora já é febre, mas naquele tempo, 2005, na África, eu achar isso foi um negócio. Digo, meu Deus, olha aqui. E aí, comprei imediatamente aquela Bíblia. Comprei imediatamente, levei para casa feliz da vida. E a Janete me via lendo em inglês, ela dizia, você entende o que você está lendo? Eu dizia, não. Mas como que você está lendo? Eu digo, porque é assim que eu vou aprender. Porque o Espírito Santo me deu essa forma para aprender, então eu vou aprender. Amém? Amém? Você acredita nisso? Amém? Diga para o seu irmão, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. That's why I can speak with you now. Because you have English as your mother tongue, but mine is the second. But you can understand me. Say yes for these people. Yeah, he can understand me. And I learned English in 3 months. You believe that? In 3 months I was writing, reading, and speaking. Because the Holy Spirit teaches me. Because He can teach anything under the sky, under the heaven. Você acredita que o Espírito Santo pode fazer? Há um caboclo do Jaburu, pé rachado. Jaburu é esse nome de quê? De coisa feia. Eu nasci às margens do rio Jaburu, no interior, que nem existe no Google. Não pergunta que não vai dar. E o Espírito Santo me ensinou na África a falar, escrever e ler inglês em 3 meses, lendo uma Bíblia em inglês. Because He can teach you anything. Porque Ele pode te ensinar todas as coisas. Então, quando Jesus diz a ti, não se turbe o teu coração, Ele está dizendo a você, confia em mim, acredita em mim, porque aquilo que você precisa aprender, eu vou te ensinar. Esquenta a cabeça, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Esses dias me perguntaram aí algumas coisas, eu digo, olha irmão, eu vou porque o Senhor está me dizendo vai, e se Ele está dizendo vai, eu sei que todas as coisas vão ser colocadas no seu lugar, e Deus vai continuar tendo o seu nome glorificado, porque é para isso que nós estamos aqui. Sérgio, não faz nada, só confia em mim, porque eu vou te ensinar. Aí a gente pensa, ensinou todas as coisas, mas Ele não para aí. O ministério do Espírito Santo é me ensinar todas as coisas e me lembrar de todas as coisas. Amém? Segunda coisa que está aí é isso ou não? E vos fará lembrar de tudo que vos tenho. Sabe, às vezes eu fico pensando, como é importante lembrar das coisas, né? Você que... Meu sobrinho agora está fazendo uma prova aí da aeronáutica, que o Senhor lembre ele de todas as coisas. As pessoas, quem aqui já viveu isso? Você estuda feito um condenado para fazer uma prova, uma seletiva de alguma coisa, faculdade, sei lá, de algum trabalho. Você estuda, você sabe tudo, mas quando você senta naquela cadeira, que
O facilitador lá, o inspetor diz: eu vou te entregar o teu teste. Parece que essa palavra teste tem um negócio que muda tudo dentro da tua cabeça, que embaralha tudo, você esquece de tudo. Pessoas que vão fazer teste de direção, elas dirigem normalmente, mas quando entra aquele inspetor do Detran lá do lado dele, com aquela prancheta, parece que você perdeu o chão, esquece tudo. Sabe de uma coisa? Quem pode te ajudar nessa hora? Chama-se Espírito Santo. Ele vai te lembrar. Amém? A Dulce está aí de prova disso. Todo mundo dizia que não para a Dulce, e o Espírito Santo disse que sim. Está aí formada, doutora Dulce, além de pastora, além de Deus e outros predicados, ela é. Amém? É função do Espírito Santo nos lembrar. Então eu vou fazer algo, eu estou diante de uma situação difícil, Claudinha. Quem vai me lembrar das coisas? O Espírito Santo, das palavras de Jesus, das promessas, daquilo que eu já sei e há muito tempo deixei de lado, acabei esquecendo. Uma das coisas que eu tenho ficado triste comigo mesmo, eu esqueci como que evangeliza. E eu tenho orado ao Espírito Santo pedindo a Ele: me lembra de novo, porque é muito triste. Esses dias eu fui num lugar legal pra caramba em Belém, vá lá, Portal do Amazônia. Aí todo mundo diz assim: já fui, pastor, lá, só o senhor que não tinha ido, hein? É verdade. Depois de 3 anos em Belém eu fui lá. Que lugar bacana, legal, cheio de gente, vazias, sedentas por Jesus. E nós estamos aqui, sentados em nossas cadeiras, com a boca cheia de dentes, esperando Jesus voltar. Precisamos fazer algo mais, porque a vida em Cristo Jesus é algo mais. É vidas se rendendo aos pés do Senhor. É vidas rendendo diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Nós precisamos disso. Amém? Ele vai nos lembrar. Mas interessante, versículo 27 começa dizendo: deixo-vos a minha paz eu vos dou. E aí nós temos aquelas dificuldades sempre. Quando você ouve a palavra paz, imediatamente o que vem à sua mente? Paz. O que vem à sua mente? Imediatamente vem à sua mente o quê? Tranquilidade. Amém? É paz isso. O que mais? Descanso, segurança, refrigério. Quando o judeu ouvia a palavra paz, é muito mais do que ausência de confusão, de briga. Quando ele ouve a palavra paz, shalom. Quando o judeu ouve a palavra shalom, não é acerca do que ela te tira, é acerca do que ela te traz. Quando eles ouvem a palavra shalom, não é que eu não tenho problemas, é o que ele traz junto com ele. E ele diz aí que eu não vos dou como o mundo, porque às vezes nós estamos correndo atrás de uma paz que é a que o mundo tem proposto, e não é essa a paz que ele está nos prometendo. Ele está dizendo para nós: eu vos dou shalom. Não é paz em português, é shalom. É que o nosso português às vezes não tem a força, a expressão forte para aquela palavra. Então usou paz, mas shalom. Shalom quer dizer isso que algumas pessoas disseram? Sim, com certeza. Mas tem mais. Shalom também significa isso: tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual. Quando ele está dizendo que eu te dou a minha paz, Fernando, ele está dizendo que está te dando tudo isso aqui. Não é o que você não tem, perturbação, briga. Às vezes eu fico pensando em algumas motivações. Cuidado. Não, eu quero fazer isso porque eu quero a vida agora, eu quero ser obreiro porque eu não aguento mais a perturbação do trabalho. Eu quero te dizer, bem-vindo à perturbação dobrada. Esse é obreiro.
Não, eu quero deixar o meu negócio e ir ser obreiro, ser um pastor, porque eu estou cansado de lidar com clientes, porque é muito chato, é isso e aquilo. Eu quero te dizer, querido, bem-vindo à unção dobrada, porque isso é ministério. Ah, porque as pessoas não entendem, me discutem, não compreendem meu trabalho, não são agradecidas. Então, cuidado com as suas motivações. Por que você quer deixar algo para pegar algo? Por que você quer sair de um lugar para ir para outro lugar? Porque você pode estar indo com a intenção errada. Mas quando ele diz que, ei, Sérgio, eu te dou a minha paz, ele está dizendo, eu te dou shalom. Eu te dou isso tudo aí. Tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual. Ah, não, porque ele vai me dar a paz espiritual. Quem é que está em paz espiritual, mas cheio de problema material e continua em paz? Vamos deixar de ser religiosos, porque ele me disse e ele me prometeu a coisa completa. Mas com certeza, shalom é essa paz no meio das dificuldades. Sim, Jesus no meio do mar, da tempestade, barco quase naufragando, Jesus estava fazendo o quê? Porque ele estava em shalom. Ele estava em paz. Ele não tinha problema que tem problemas aí fora, porque as dificuldades estão batendo na minha porta, porque eu tenho shalom. O que ele está dizendo para você, Ruth, nessa manhã, é que ele te dá a paz dele. E não existe debaixo desse céu nada que ele não possa fazer através da sua vida. Tudo. Senhor, eu não sei como fazer com isso e com aquilo. Me ensina. Ele vai te ensinar. Porque o Espírito Santo veio para fazer isso. Porque através dele você vai alcançar essa paz. Shalom. Ponha na sua cabeça que shalom não é o que ele te tira, mas é o que ele te dá. Não é a paz que vem tirando coisas, é a paz que vem colocando coisas na minha vida. Nós temos que parar de ter medo de sermos prósperos. Temos que parar de temer de ter coisas. Nós não temos que ter medo de ter coisas, porque também shalom me traz prosperidade. E porque quando eu tenho coisa e o meu coração está com a motivação correta, as minhas coisas trabalham a meu favor e a favor do reino. Nós temos que parar com isso. Porque ele me prometeu, então se ele prometeu, é para mim. Amém? Amém? Que o Senhor ministre isso de forma mais forte no seu coração. E ele termina o versículo 27, voltando para aquilo que eu quero ter como uma espinha dorsal do que Deus está me falando nesses dias. Dentro de tudo isso, Sérgio, eu vou mover dentro de você. Você me ama, você tem vivido a palavra, você tem procurado praticar, procurado aplicar na sua vida. E eu vou ministrar através de ti, fazer através de ti, te levar a lugares, te ensinar coisas. A única coisa que tu precisas fazer é não se turbe o teu coração. Existe uma nova Bíblia aí que é linguagem contemporânea. É essa aí? Acho que você tem uma, não tem? Corre lá, cara. Não é brincadeira. A linguagem contemporânea, eu acho que ela já traz essa palavra: não se preocupe, ou não deixe se preocupar o teu coração. A palavra turbar, ela significa preocupar, se inquietar, se incomodar. Então ele está dizendo para o teu coração: não deixe o teu coração se encher de preocupações. Não deixe o teu coração se inquietar. É isso que ele está me dizendo nessa manhã. Não deixe. Tudo que tu tens que fazer, não deixa o teu coração ficar preocupado. E algumas coisas são muito... A gente gosta de brincar, não é que é isso, né? Mas eu gosto de brincar com as palavras. E eu quando eu pego a palavra preocupar, que eu brinco com ela,
né, eu coloco pré e depois eu coloco ocupar. Então, preocupação quer dizer se ocupar de uma coisa que ainda não chegou a hora. Eu sei que se Camões me ouvisse falando uma besteira dessa, ele iria me apedrejar vivo aqui. Mas quando você se preocupa, quando você começa a cuidar de coisas que ainda estão lá na frente, que não chegou a hora, e como tem pessoas que sofrem, entram em depressão, porque elas estão preocupadas demais. Mas Jesus disse, doutora Lúcia, não vos preocupeis. Não deixa que a preocupação encha o seu coração. Não deixa. Não se preocupe. De novo, quantas pessoas têm perdido porque elas começam a travar uma batalha e descarregam toda a sua energia antes da hora, com as mesmas situações, uma prova, um teste, né? Qualquer coisa que você vai fazer, às vezes era uma coisa simples, mas você se preocupou tanto, né? Quando chega na hora, acabou as suas forças, acabou a sua energia, você esquece de tudo, porque você encheu o seu coração de preocupação. Vitórias, por exemplo, Gideão com 300 homens venceu uma batalha, porque no coração do exército inimigo entrou a preocupação. Ele foi à noite lá e viu que eles falavam de sonhos que eles estavam tendo, que Deus estava entregando eles nas mãos do exército de Israel através de Gideão. Aquilo entrou no coração deles. Entrou a preocupação: Gideão vai nos matar. E na madrugada seguinte, Gideão entra lá e com um toque de trombetas, ele faz com que eles guerreiem entre eles, porque eles já estavam tão... A pessoa preocupa tanto. Esse outro dia Deus me deu uma palavra que fala: o murmurador fica preso na murmuração. Não sei se foi aqui ou outro lugar, mas eu já falei sobre isso. Toda pessoa, observa, toda pessoa murmuradora, ela fica presa na murmuração dela. Esse meu marido não presta, mas acabou que é um traste a vida inteira, porque ela vive reclamando, murmurando. Não, mas eu sou um zero mesmo, eu não consigo nada. Fica zero e fica nada a vida inteira. É ou não é? Mas uma outra coisa que o Senhor me ministrou a respeito disso, Ele disse: Sérgio, você já prestou atenção que todas as coisas que você mais se preocupa é onde você é mais derrotado na sua vida? As coisas que mais te perturbam, Jorge, é onde você é mais derrotado na sua vida. Sabia disso? Eu queria que você pensasse rapidamente o que é, com o que ou o que você mais se preocupa na sua vida. Pense um pouco. Pense um pouco. O que é que tira a tua paz? O que é que te tira o teu tapete? Pense. O que é? Pensou? Já conseguiu pensar? Já pensou que a pessoa que mais se preocupa com finanças é a pessoa que mais vive sem finanças? Mais vive fazendo empréstimos, se endividando, fazendo situações para ela ser derrotada nas finanças? Você já viu isso? Você já viu que a pessoa que mais se preocupa com saúde é a que mais frequenta o hospital por mês? Sim ou não? Você já pensou nisso? Pensou? Porque quando nós fazemos isso, nós tomamos as rédeas da mão de Jesus para nós. E nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Por isso Ele disse, doutora Lúcia: Sérgio, não deixe o teu coração se preocupar. Só isso. Só faz isso, porque o primeiro lugar onde o homem é derrotado é no seu coração. Então guarda o teu coração, não deixa ele se perturbar, não deixa ele se inquietar com nada. Você já viu os lutadores? O pessoal que assistiu a luta não está aqui, né? Por isso eu não posso perguntar. Que hora era da madrugada, Beth? Não teve luta?
Mas você já viu, Luiz, que a luta, na maioria das vezes, é vencida antes de entrarem no ringue? É o quanto o adversário consegue imprimir preocupação e medo no coração do oponente que determina a vitória dele. Se o outro se deixar atemorizar, entrar no coração dele a preocupação que aquele cara é mais forte, ou aquela pessoa tem mais técnica, é melhor do que eu, ela vai ser derrotada. Eu achei interessante uma coisa ontem. Eu vi lá no campo, nós fizemos o desafio do futebol. Próximo sábado, esse não, no outro vai ter desafio de novo. Mas nesse sábado nós fizemos desafio de futebol. Lá no campo da chácara, quem conhece, joga 8 jogadores. O desafio do futebol é simples, é 8 da vinho novo, 4 da vinho novo e 4 que não é do vinho novo. E aí ontem tinha um time que tinha 5 jogadores, 4 da vinho novo e um convidado. E entrou para jogar com um time que tinha 7 jogadores, 4 da vinho novo e 3 convidados. Quem ganhou o jogo? O que tinha 7 ou o que tinha 5? Pois eu fiquei de queixo caído porque os meninos que estavam com 5 ganharam o jogo. Sabe por quê? Não entrou preocupação no coração. Nós vamos partir para cima e vamos ganhar esse jogo. E é o que eles fizeram. E ganharam o jogo. 5 contra 7 ganharam o jogo. Quem era que perdeu? Foi você? Jaime. Eu estava com 6. Sabe por quê, querido? Porque não entrou preocupação no coração. Vamos entrar e vamos ganhar. Aí veio os advogados, né? O Luiz, pastor, injusto, pastor, olha aí, 5, 7 aqui. Eu digo, não interessa, o desafio foi lançado e é assim que vai ser. E os meninos ganharam. Porque às vezes as nossas derrotas, elas acontecem, às vezes não todas as vezes, ela acontece aqui. Aqui, ela acontece aqui. O que é que você fazia que você não está fazendo mais porque você deixou preocupação entrar no teu coração? Por que você não preocupava antes com essas coisas e a coisa fluía? E aí de repente você começou a preocupar com essas coisas e o fluir acabou. Parou de acontecer. Porque você puxou a rédea da mão de Deus no momento que você começou a se preocupar. Você quer encher a igreja de almas? É Deus. Não é Claudinha, não é evento, não é nada. É Deus. Ele vai fazer. É Deus. É quando um Eric vê o camarada na porta da igreja ali, ele sair correndo e perguntar ele, o que o senhor quer, meu filho? O culto está acontecendo, vamos cultuar conosco. Porque as pessoas vêm. Porque Deus vai mandar. Mas nós temos que parar de preocupar que eu tenho que fazer e deixar que o Espírito de Deus flua através das nossas vidas. Porque aí no coração, lembra de uma coisa, as coisas que você menos se preocupa, já é o contrário. São nas áreas onde você tem menos problema, onde as coisas mais dão certo na sua vida. Você não se preocupa, está tudo certo, está tudo tranquilo, porque Deus está cuidando de você em todo o tempo. Esses dias a gente foi buscar, acho que era buscar o pastor Celso, no aeroporto, era? E aí eu entrei naquele estacionamento do aeroporto, é chato porque às vezes você para longe, né? A gente gosta de parar perto. E aí eu estava lembrando, citando esse versículo de Hebreus capítulo 1, versículo 14, dentro do carro. E eu entro no estacionamento dizendo, Senhor, aquela vaga especial que o Senhor dá só para aqueles que o Senhor ama. É aquela vaga que eu quero. E aí eu entrei numa área, a Janete disse assim, está tudo lotado. E eu disse assim, Senhor, se tiver lotado, manda sair imediatamente porque eu estou chegando. E aí eu dobrei assim, o camarada veio, chegou com a chave do carro dele, Toyota, Corolla, tirou o Corolla dele e eu coloquei o meu Sienazinho lá. Porque o Senhor trabalha. Quando eu não me preocupo, quando eu não chamo para mim, Deus cumpre o papel dele. Uma vaga de estacionamento, você acha que é bobagem? Para mim é muita coisa. Porque eu sei que Deus opera quando eu não me preocupo. Eu digo, Senhor, é só aquela vaga que eu quero. Eu já vou ter que pagar mesmo, então me dá melhor aqui. Rapaz, você vai orando e está lá tua esposa e o teu filho. E filho é dose, né? Filho é dose. Você testemunha em qualquer lugar do mundo, mas na tua casa você gela. E aí ela falou isso, está cheio.
E o meu filho disse: é mesmo, pai? Eu disse assim: mas meu filho, Deus vai dar. E aí eu orei de novo: Deus, se tiver cheio, tira, em nome de Jesus. Foi ou não foi? O camarada chegou na hora, tirou o carro dele e eu coloquei o meu carro. Se você deixar Deus trabalhar, as coisas vão acontecer, elas vão fluir. Não se turbe o vosso coração. Segundo, não se atemorize. É consequência óbvia, lógica de um coração perturbado. Vem o quê? O medo. Medo de coisas tão simples que você sabe, em qualquer outra situação ou circunstância, vai estar tudo bem, mas de repente quando você começa, uma pessoa que é um profissional da área, quando ele deixa o coração dele se perturbar, ele desaprende o que ele fazia naturalmente. O professor perde o jeito de dar aula, o médico não sabe mais dar consulta, o motorista não sabe mais dirigir, porque entrou o medo no seu coração. A única coisa que Ele está nos pedindo, queridos, a única coisa que Ele está nos pedindo é: não se turbe, porque todo o resto é Ele que vai fazer. Amém? Todo o resto é Ele é responsável, Ele vai fazer, e Ele é fiel e digno de toda a nossa confiança. Ele vai fazer. A única coisa que eu tenho que fazer, guardar o meu coração, não deixar ele se preocupar. Se eu fizer isso, as coisas vão acontecer. Eu tenho que ter a confiança de que Ele é o meu Pai, de que Ele está cuidando de mim, que todas as coisas que eu preciso, Ele vai me ensinar. E eu preciso limpar o canal da graça de Deus na minha vida, que se chama o meu coração. O provérbio diz que dele depende toda a tua. Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede. A Nova Versão Internacional diz: porque dele depende toda a sua vida. Eu tenho visto pessoas com você olha toda a história de vida dele aponta para sucesso, mas a pessoa vive derrotada. Eu estou dizendo para vocês isso, queridos, sem orgulho, sem nada disso, mas para testemunho. Tenho testemunhos aqui, pastor Tiago e Aline viveram isso lá, sabem o que é isso. Você acha que últimos 3 anos da minha vida naquela empresa, que eu estou falando que agora não era mais Jesus Alive Ministries, agora era Joint Aid Management, os últimos 3 anos dessa minha jornada, eu estava executando programas financiados pelo governo americano. Programas financiados por um fundo chamado McGovern. Eram $7 milhões por ano. Que tinha que ter esse dedo apertar num botão para dizer gasta 1 centavo desses 7 milhões. Tinha que acontecer. Isso foi o que Deus deu para um menino que saiu lá da beira do rio Jaburu. Sabe quantas faculdades? Nenhuma. Mas eu conheci lá algumas pessoas com 3 faculdades, vendendo cachorro quente na rua. Não que isso seja indigno, mas é que você olha para o currículo e acha que a pessoa deveria estar fazendo outra coisa. Talvez se você olhar no meio dos seus amigos, você conhece pessoa que você sabe pela capacidade, pelo currículo, ela deveria estar fazendo muita coisa, mas não está fazendo nada. Sabe por quê? Não guardou o coração. Deixou medo, deixou preocupações entrar, temores. Não vai dar certo. Não, isso é difícil. Não, porque está complicado. A pessoa quando está com o coração atemorizado, ela enxerga tudo errado. Ela não enxerga nada certo. Mandaram 2 vendedores para um lugar na Índia para vender sapato. Isso é para o Luiz. 2 vendedores chegou na Índia para vender sapato. Conhece essa já, né? Que deve ter dos workshop. Um deles chega lá, olha para a situação e diz: manda a passagem de volta que eu estou indo embora. O que houve, rapaz? Aqui todo mundo anda descalço, ninguém vai comprar chinela, não. Sapato. Aí o outro mandou o e-mail dele, diz: olha, manda mais contentores aí que o negócio aqui vai bombar, meu irmão. Por quê, rapaz? Não, aqui ninguém tem sapato, está todo mundo andando descalço. Eu vou vender sapato feito água aqui. Como é que, coração cheio de temor, você enxerga errado? De medo, de preocupação. Não vai dar certo, isso não dá, aquilo não dá. Dá certo.
só confie, só confie. É só isso, porque o Senhor é contigo, fazendo tudo, manifestando dentro de você, manifestando graça. Sabe, você bateu numa porta, não abriu, bate na segunda, não abriu, bate na terceira, não abriu, bate na quarta, não abriu, bate na quinta, mas não desista nunca, porque quanto mais portas se fechar, mais perto você está da que vai abrir. Não desanima, acredita, Deus vai fazer. A parte dele ele garante, garanta a sua. Não deixa medo entrar no seu coração. Só isso. Aleluia.